Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto escrito pelo irmão Nicolas Cabral Weller, ele é do Rio de Janeiro, e ele escreveu um texto chamado Transformação no Caos. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente as nossas vidas. Eu não escrevi o texto, vocês sabem, quem escreveu foi o irmão Nicolas Weller. O que eu faço então? Eu leio e conto para vocês aquilo que eu entendi. Lembrando sempre que eu não tenho nenhuma formação teológica e tudo que eu falo aqui é de modo leigo, então vocês levem em consideração aquilo que eu entendi e aquilo que vocês compreendem também, tá bom? Hoje nós vamos ler um trecho da carta de Filemon. Eu peço então que vocês já deixem aí aberto para a gente estudar junto. Peço também que compartilhem esse nosso devocional para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Se você não se inscreveu no canal, eu peço a gentileza de se inscrever. Que você aí acione o sininho, deixe uma mensagem, só para que o canal tenha aí uma movimentação e o YouTube compreenda que a nossa mensagem é relevante, tá bom? Então vamos orar? Senhor Jesus, nós cremos que só Tu pode transformar o caos de forma que haja luz. Obrigada por tudo, Senhor, que Tu possas nos ensinar o que temos para aprender hoje, que em aprendendo, colocamos em prática. É em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, então, como eu disse, nós vamos ler Filemon, né? Nós vamos ler versículos de 8 a 20 do primeiro da carta de Filemon, tá bom? E diz o seguinte. O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai escrever para Filemon, pedindo ao irmão Filemon que ele receba o irmão Onésimo, que era o quê? Um escravo fugitivo naquela época, né? E que ele possa receber de volta, não mais como escravo, mas agora como irmão em Cristo. E o que aconteceu? O caos da fuga, da ruptura social e da injustiça se torna oportunidade de quê? De que o Onésimo, então, seja redimido e seja reconciliado. Importante lembrar que naquela época tinha mais escravos do que senhores, né? Então, o irmão Paulo, ele não impõe nada pro irmão Filemon, nada disso. Ele pede, né? Ele pede pelo amor, mostrando que a verdadeira transformação nasce da graça e da escolha livre. E que a graça é um presente que a gente não merecia receber, né? Bom, então qual é a mensagem de transformação do caos? Primeiro, né, que Onésimo, ele representa o quê? A desordem. O irmão Onésimo, o escravo, né, ele fugiu. Ele representava o medo, a marginalização. E o que acontece? Ele se encontra com Jesus, ele tem uma transformação divina. Porque Deus usa o caos para gerar uma nova identidade naquele escravo e transformá-lo no irmão amado. Reconciliação. O irmão Paulo mostra que o evangelho não só salva os indivíduos, mas também ele restaura relacionamentos que estavam quebrados, né? Então o irmão Onésimo, ele era um escravo, mas a partir do momento que ele conhece Jesus, ele passa a ser um irmão. Então foi restaurada, né, a dignidade dele e tudo mais. Então o que acontece? Como que a gente pode aplicar o que aconteceu há tantos anos atrás, agora pra gente? Que nos momentos de caos pessoal, como era o caso do irmão Onésimo, né? Conflito, perda, crise, a fé pode levar a gente a enxergar novas possibilidades de vida, reconciliação e propósito. Então essa carta, né, ela tem uma mensagem super inspiradora, né? Assim como o irmão Onésimo, ele foi transformado de inútil para útil. Deus pode também transformar o caos em oportunidade de graça. O que parecia perdido, que não tinha jeito, pode se transformar em caminho de reconciliação e de esperança.
No meio da desordem, Cristo chama a gente a olhar os irmãos. Então, onde antes a gente via inimigos, pessoas inúteis, pessoas que a gente achava que não eram legais, aí através de Jesus Cristo a gente pode ver um futuro para eles, onde a gente só via a ruína, tá bom? Então vamos ler Filemon 1, de 8 a 20. E diz assim, ó. 1, de 8 a 20. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu irmão Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu o tornei a enviar, e te torna a recebê-lo com as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o tivesses para sempre. Não já como servo, antes, mas do que servo, como um irmão amado, particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi. Eu o pagarei, para não te dizer que ainda mesmo a ti própria a mim me deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Amém? Bom, irmão, então a carta do irmão Paulo ao irmão Filemon vai encontrar o quê? A história do irmão Onésimo, um escravo fugitivo que muito possivelmente, ó, teria passado a mão aí nas coisas do seu senhor, teria roubado alguma coisa. Então, nessa época aí do Império Romano, que é possível afirmar, havia muitos escravos, mais escravos do que homens. E tinham mais homens livres do que... mais homens escravizados do que homens livres. E a gente tem nessa carta aí um princípio de humanização e de transformação, trazendo o quê? A dignificação do escravo como um ser humano, e não apenas uma propriedade, porque antigamente os escravos eram tratados como propriedade. Ora, o irmão Onésimo, para aquela sociedade, estava em uma das piores posições possíveis. Já não bastasse ser ali um escravo, agora ele estava preso, possivelmente por sua fuga e pelos prejuízos financeiros que ele deve ter causado para o senhor dele. No entanto, naquela prisão, o Onésimo aceita o Evangelho de Jesus Cristo, ele aceita a boa nova de Cristo e muda completamente a sua vida. Justamente Paulo, que conhecia Filemon, senhor de Onésimo, é quem o evangeliza. Olha, como não existe coincidência, né? O Senhor colocou Onésimo justamente próximo a Paulo, na mesma prisão, para que ele pudesse falar de Jesus para aquele escravo e transformá-lo num irmão. A história que terminaria em morte eterna, agora terminará em vida eterna. Olha que maravilha, né? Aquele que seria recebido com castigos, né? Porque o pessoal lá da prisão ia devolver o Onésimo para Filemão. Não, mas isso já mudou. Então, aquele que ia ser recebido com castigos, agora ele pôde voltar de cabeça erguida, com a conta, ó, paga. E a conta estava paga por quê? Porque agora ele ocupava uma posição totalmente singular para aquela época. Ele agora era filho de Deus, irmão do próprio patrão, né? E agora ele não era mais um escravo, ele era o irmão Onésimo. Então, meu irmão, minha irmã, não importa em que situação você está, não importa qual desafio que você esteja enfrentando na sua vida, entregue-se totalmente ao Senhor Jesus e veja que para Ele sempre é possível mudar a sua história. Mesmo que seja aqui, Ele pode mudar a sua história, por mais desafiadora que ela seja. E aqui, você aceitando tudo que Ele fez por você, Ele vai mudar a sua história para a eternidade. Tá bom? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Entregue-se ao Senhor,
e veja o que para Ele é sempre possível mudar a sua vida, a sua história, aqui e também para toda a eternidade. Agora eu vou me despedir, deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo transforma o que era caos numa vida eterna, para nós, um abraço dá super certo. Lembra também que temos um versículo para decorar, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou terminar deixando aqui a frase do ano, escrita por A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.